Você já ouviu falar na Kings League? É, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar da Kings League, eu não tinha assistido ainda. Foi no Twitter mesmo, eu tinha ouvido falar. E aí, porque a galera mais jovem acaba falando e acaba respingando esse tipo de conteúdo aí pra gente, né? Aí beleza. Aí uma vez tava passando pelo YouTube e acho que se não me engano é toda segunda-feira que tinha lá tem lá o campeonato, eu fui lá e coloquei, né? Pra quem não sabe, a Kings League é um futebol pra quem odeia futebol, tá? E aí eu vou explicar por que que eu acho isso, tá? Por que que eu acho que a Kings League é um futebol pra quem odeia futebol? Porque parece futebol, tem a bola, tem os jogadores e tem o gol, porém, sem os elementos que fazem o futebol ser um esporte tão apaixonante e com elementos que fazem com que você prenda ali a atenção a todo momento. Ou seja, é o futebol é o TikTok em forma de futebol, né? Todo momento aquela dopamina. Vou dar alguns exemplos aqui, e aí depois eu chegar no ponto que eu queria falar mesmo lá quando eu tive a ideia de gravar esse vídeo pro canal. Mas antes, se você tá assistindo esse vídeo, eu queria muito chegar a 50 inscritos para poder fazer live de pós-jogo, live falando a respeito de temas específicos. E eu só consigo fazer a live quando tiver com 50 inscritos. Então, se você pudesse me ajudar se inscrevendo, vai me ajudar bastante. Mas enfim, vamos lá. Qual que é a dinâmica da Kings League, tá? Tem os jogadores, se eu não me engano são 5 ou 6 para cada lado, posso estar falando alguma besteira, mas isso também não importa. E o jogo, ele tem vários artifícios para te prender a atenção ali. Então, por exemplo, nos primeiros 2 minutos, se eu não me engano, entra um jogador de cada lado e o goleiro. Então, vira meio que um futebol de um, e depois, ao longo do tempo, vai adicionando mais um jogador até que o time esteja completo, tá? Esse é o primeiro elemento que faz com que isso não possa ser chamado de futebol. Futebol sempre foi e sempre será 11 para cada lado, tá? Então, só de ter esse elemento não é considerado futebol em nenhum tipo de modalidade de futebol, tá? Primeiro ponto aqui. Segundo ponto pra gente falar de Kings League. Um dos elementos da Kings League é que em alguns momentos do jogo o gol pode valer por 2. Me explica, como que um esporte que se leva a sério vai ter momentos em que o gol vale 1 e vai ter momentos que o gol vale 2, tá? É isso que eu queria entender nesse ponto. Parece que se criou-se uma espécie de RPG em formato de futebol e querem que as pessoas engulam isso falando como se esse fosse o futuro do nosso futebol, tá? E aí, um outro ponto que eu queria trazer a respeito disso. Um dos outros artifícios da Kings League é a, a possibilidade ali do presidente bater um pênalti num momento aleatório do jogo, tá? Então, assim, você tá assistindo o jogo, que já é diferente por si só ali, por questão de tudo isso que eu falei, e em algum momento pode descer o presidente do time para bater o pênalti. E aí até o Neymar acabou se envolvendo, porque se eu não me engano, o Neymar, ele é da Fúria, né? Então ele acabou ali tendo que participar da final. Tem até uma galera que brinca e fala que o Neymar é o dono da Kings League, porque nada justifica ele ter ido pra lá se não fosse alguma coisa visando realmente fazer negócio, né? Mas enfim. E aí o que acontece? O Neymar, ele enfim, foi pra lá e tem todo esse alcance, a Kings League, mas possui bizarrices como essa, a possibilidade do presidente bater um pênalti do nada, ou, sei lá, quando tem a opção de escolher o pênalti, você pode optar por um shootout. Shootout, pra quem não sabe o que é, foi testado há muito tempo atrás isso, não existe mais, graças a Deus, que é uma bizarrice. Se eu não me engano, foi testado nos Estados Unidos, durante um campeonato aí. Que é basicamente você sai do meio do gol, do meio do campo, e tenta ali fazer o gol no goleiro, driblar o goleiro, só que o goleiro não pode encostar a mão na bola. Pelo menos a regra da Kings League é isso. Se o goleiro pegou a mão na bola, já não tá valendo mais. E aí, por que que eu acho que isso é ridículo? Porque não é uma coisa que existe nem no futebol real, assim como todas as outras coisas ali da Kings League, né? Dado
essa explicação do que é, você também pode pesquisar na internet, você vai achar principalmente na Cazé TV, conteúdos desse tipo. A final que teve agora foi no Allianz Parque, estava bem cheio realmente, mas a audiência não significa que algo tenha sucesso, tá? Principalmente no Brasil. Então, assim, eu acho que pra a gente julgar algo, o sucesso de alguma coisa pela audiência é muito perigoso, tá? E aí, vamos lá. O Neymar é, trouxe a popularidade da Kings League, e ele foi lá na final e tudo mais, e aí depois disso o Thiago Leifert fez um vídeo falando sobre o final de semana do futebol em comparação à Kings League. Foi um final de semana com muitos clássicos. Então foi um final de semana onde teve, se eu não me engano, Vasco e Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo. Não sei se teve Corinthians e Santos, não sei se foi no mesmo, ou se foi o São Paulo e o Palmeiras, enfim. Teve vários clássicos, tiveram vários clássicos. Eu vou até pesquisar aqui, peraí. Tiveram vários clássicos aqui. Vou colocar aqui só pra não falar besteira. Na mesma rodada ali, né? Deixa eu pegar quando é que foi. O São Paulo e Grêmio não, Botafogo e Inter não, deixa eu ver aqui mais partidas. Corinthians, quando ganhou do Inter, acho que já não era mais. Teve clássico do Botafogo, cadê? Eu sei pelo... Botafogo e Fluminense. Foi agora. Cadê o Flamengo? Que eu sei pelo jogo do Flamengo. Foi isso mesmo. Vamos lá. Vasco e Flamengo no mesmo final de semana. Grêmio e Inter, que empatou 1-1. São Paulo e Santos. São Paulo ganhou do Santos de 2-1. Eu acredito que tenha sido... Não, tô falando besteira, gente. Pera aí. Agora sim, tá? Falei besteira. Esquece o que eu falei, agora vamos lá. Tiveram vários clássicos, Santos e Corinthians, que o Corinthians ganhou de 1-0. Teve o Bahia e Vitória, que o Bahia ganhou de 2-1. Flamengo e Botafogo também, que foi 0-0. E Cruzeiro e Atlético Mineiro, tá? Foi no dia 18/5. Beleza. E aí o Thiago Leifert fez um vídeo falando sobre como a Kings League é muito mais divertida do que... Foi muito mais divertida do que os clássicos que tiveram no final de semana, né? E aí eu queria trazer o primeiro ponto, assim, sobre o que é o futebol, o que eu imagino que seja o futebol, lembrando que é uma opinião, se pra você for outra coisa, tudo bem, é você que tem que trazer esse significado pra você. Mas pra mim o futebol, assim como qualquer esporte, ele não tem obrigação nenhuma de ser divertido, cara. Assim, sendo bem honesto, o futebol ele não tem obrigação nenhuma de ser algo pra você se divertir, tá? Então, assim, se você colocou ali pra assistir, vamos supor que você seja flamenguista, e você colocou ali pra assistir o Flamengo e Botafogo no domingo, e você esperava que fosse um 4-3 do Flamengo ou do Botafogo, com muitos gols, com lances maravilhosos, com lá e cá, assim como é um jogo de basquete, depois a gente vai falar até um pouquinho de basquete, cara, você tá olhando o futebol com uma ótica errada. Por quê? Porque o futebol, assim como qualquer outro esporte, ele não tem a obrigação de trazer nenhum tipo de felicidade, tá? O futebol não é como a arte, que você chega e busca um sentimento. O futebol, quando você assiste, o sentimento ali é uma consequência, tá? Mas por que que o futebol, eu considero o futebol um esporte muito honesto, assim como vários outros? Porque justamente por isso você entra para assistir, você chega para assistir, seja em casa, no estádio, e não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma de que vai ser um... Primeiro, não tem garantia que vai ser um jogão, tá? E depois a gente pode até entrar no mérito do que é um jogão, do que não é um jogão, tá? Não tem garantia nenhuma que seu time vai ganhar. Muito pelo contrário, você muitas vezes vai no estádio para tentar fazer o seu time ganhar, mas não tem garantia nenhuma disso. E quando você assiste em casa, você tem a expectativa de que seja um jogo bom, de que dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você espera. E tem jogo que é bom, mas ao mesmo tempo você olha e fala assim, cara, ainda bem que esse jogo acabou. Eu vou dar um exemplo clássico. E aí eu já volto no que o Thiago Leifert falou. A final da Copa do Mundo de 2022 foi França e Argentina, tá? O Messi
querendo ganhar a primeira Copa, provavelmente a penúltima Copa dele, acredito que ele ainda joga no que vem, e o Mbappé do outro lado jogando a sua segunda final com 23 anos, tá? Tinha alguma garantia para algum dos dois que um ou outro seria campeão? Por exemplo, tem garantia que o Mbappé seria campeão, que o Messi seria campeão? Garantia nenhuma. O jogo foi um 3-3 com 2-2 no tempo normal e 1-1 na prorrogação. Eu terminei esse jogo, parecia que eu tinha jogado, de tão cansado que eu tava, porque eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, que jogo ótimo, mas assim, extremamente cansativo, porque você não espera aquilo. Cansativo no lado bom, tá? E aí, eu vou trazer o outro ponto. A Argentina ganhou. A Argentina se sagrou campeã nos pênaltis. E o Mbappé, que perdeu, ele fez 3 gols na final. O cara fez 3 gols numa final de Copa do Mundo e não foi campeão. E aí a gente que tá assistindo, o cara joga, a gente que tá assistindo, que a gente não faz nada, malemar, o Thiago Leifert, malemar você compra a camisa do seu time do ano, malemar. E aí você que tá assistindo, você quer garantia de um jogão, garantia que o seu time vai ganhar, garantia de um belo jogo, nível de, por exemplo, Premier League. Então a gente vai definir que o futebol bonito é um 3-3, é um 4-3 e fora disso, não. Porque eu já assisti muito 1-0 que foi jogão. Consigo lembrar vários aqui. Mas também já assisti muito 4-3, 3-3, 2-2, enfim. Estamos aqui colocando como muitos gols como se fosse uma coisa muito boa. Já assisti muitos jogos assim, muitos e muitos jogos assim, que foram gols achados e que o jogo não foi um jogo bonito. Não foi, tá? E aí colocar a definição do que é mais divertido, então você tá dizendo que a Kings League talvez seja o futuro do nosso futebol? Perigoso falar isso. Perigoso, porque o futebol, como a gente conhece, é um esporte totalmente diferente do que é a Kings League, tá? Eu concordo que muitas coisas no futebol brasileiro poderiam ser diferentes, concordo bastante. Estrutura de alguns estádios, principalmente dos times menores. Sou contra o gramado sintético, sou contra essa dependência do VAR ao invés da capacitação dos árbitros de futebol, porque você não pega pessoas que têm realmente interesse em trabalhar com futebol e capacita elas. Não sou a favor dessa enxurrada de casa de apostas que tá no meio do futebol aí, se infiltrou e hoje tudo é aposta, tudo é casa de aposta. Tem muita coisa que a gente pode melhorar no futebol brasileiro para virar um futebol, como posso dizer, mais nos padrões, com estádios bons, estrutura boa e ingressos mais baratos também, que isso pouca gente fala, infelizmente pouca gente fala. Mas enfim, voltando. Eu não acho que esse tipo de elemento, eu não acho que daqui 100 anos a gente vai estar falando que a Fúria ganhou a Kings League. Esse é o meu ponto. Mas até hoje você fala da final da Copa de 2002 que o Brasil ganhou. Você fala das outras finais que o Brasil ganhou de Copa do Mundo. Até hoje a gente fala do São Paulo do Tele Santana. Isso já faz mais de 30 anos. Fora as outras coisas, fora os outros títulos, os outros times, as outras histórias, tradições. Não é só porque encheram um estádio com um monte de adolescente, nerd, é, que o futuro do futebol é a Kings League. E eu discordo muito. Não acho que o futuro do futebol seja de forma alguma a Kings League. Acho que, na verdade, se a gente quiser olhar para o nosso futebol, a gente tem que olhar e buscar as melhorias dentro do que a gente pode trazer. Mas não acho que é colocar uma cartinha lá e descer o Gaules para bater um pênalti, descer o Toguro para bater um pênalti, que vai fazer o nosso futebol ficar mais interessante. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que falta estrutura, mas não tem nenhuma relação com a Kings League. A Kings League, como que eu posso trazer para vocês? A Kings League ela é a consequência do capitalismo. O capitalismo ele entra em todas as áreas da nossa vida. Então ele vai entrar e ele vai tentar transformar quase tudo como um produto, tá? Assim como tem música boa, tem música ruim. Tem música ruim que não dá certo, tem música boa que não dá certo também. Então assim, você tem que olhar
o que que é a Kings League? É um produto, é um futebol de influenciadores, é uma coisa para eles se encontrarem, para você poder ali ter uma diversão, se é que pode ser chamado de diversão, mas não é nunca algo que vai ser levado para a história, não é algo que vai nunca estar em Olimpíadas, e aí a gente passa a negligenciar outras modalidades que são sim futebol. Vou dar um exemplo, o futsal. O futsal, se eu não me engano, ele não é um esporte olímpico. Por que que o futsal não é um esporte olímpico? Se ele tem todos os elementos necessários, não tem nenhuma cartinha que você tem que acionar para o seu influenciador cobrar um shootout, não tem nenhum artifício que torne o esporte feio. Por que não? Por que que a gente não tá brigando por isso? Porque não é legalzinho, não é bacana, não é... E é um retrato daquele excesso de dopamina. Se você não consegue assistir 90 minutos do seu time, um 0-0, e não precisa ser só pelo seu time não, se você gosta de futebol, você vai assistir. Você não consegue assistir um 0-0, mas que houveram oportunidades de gol de lance, ó. Vou dar um exemplo aqui agora, vou abrir as estatísticas do jogo do Flamengo e do Botafogo, que foi um 0-0. O Flamengo deu 15 chutes, o Botafogo 8, tá? 3 no gol do Botafogo e 2 no gol do Flamengo. 7 escanteios pro Flamengo e 3 escanteios pro Botafogo. Foi um jogo bom. Foi um jogo bom, eu vi esse jogo. Foi um jogo bom. Porque foi 0-0, ele não é um jogo... Não pode ser considerado um jogo bom, um jogão. Entendeu? E aí, Thiago Leifert, eu queria só fazer uma provocação. Você nunca vai ver esse vídeo, nunca. Eu sei que... mas eu preciso falar isso. Você já parou pra olhar o jeito que você narra os jogos da Sul-Americana? A forma com que você narra? Porque assim, imagina a pessoa que nunca assistiu futebol na vida, ela para pra assistir o primeiro jogo dela, ela cai num jogo de Sul-Americana, do Corinthians lá fora de casa, contra o Deportivo del Carajo, e é você narrando. Isso acaba espantando muito mais uma pessoa que assiste futebol do que o futebol em si. Porque a sua narração é horrível, horrível, é muito ruim. Então, assim, antes da gente criticar o futebol em si, criticar os jogadores, criticar como o esporte é praticado, ou até mesmo as regras, acho que é bom a gente olhar para o nosso próprio trabalho. Porque o trabalho do narrador é um trabalho muito importante. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Mas eu precisava falar sobre Kings League, sobre essa aberração do futebol. Se você gosta de Kings League, não precisa parar de assistir só porque alguém falou. Mas saiba que isso não é futebol. E nunca vai ser futebol, tá? Assim como gol a gol não é futebol, é um jeito de jogar, assim como altinha não é futebol, é uma forma de jogar, assim como artilheiro não é uma forma de futebol, é uma forma de jogar, entre outras tantas modalidades de futebol, tá? Então, assim, o futebol de verdade, como a gente conhece, é o futebol de 11 jogadores e também as outras ali, as outras vertentes, que é o futsal, o futebol de areia, até o showball, cara, até o showball é mais futebol do que Kings League. E eu recuso essa modernidade, esse tipo de modernidade, não acho que é uma coisa boa e não acho que tem futuro, não acho que é algo que os mais velhos vão assistir, não acho que é algo que vai ficar pra história, ninguém vai parar pra assistir uma Copa do Mundo de Kings League, quando na verdade a gente ainda nem evoluiu o nosso futebol feminino, por exemplo. Tá? Por hoje é só. Deixa aqui ideias de vídeos pra eu gravar, tô voltando a gravar agora e espero manter uma frequência boa aí, tá bom? Até o próximo vídeo, falou!